Jornal da Manhã. A palavra do prefeito. Muito bem, de sua presença hoje, prefeito de Jacareí, Isaías Santana. Prefeito, bom dia, seja bem-vindo. Aliás, parabéns. Hoje é dia do prefeito. E em seu nome eu quero também mandar um abraço a todos os prefeitos da região. É mesmo? É hoje. Tem até dia de prefeito? Dia do prefeito hoje. Maravilha, muito obrigado. Aceito de forma calorosa os cumprimentos. E cumprimento os meus colegas de martírio. Por falar é um martírio, prefeito? Às vezes é, mas é um martírio com momentos prazerosos. Mais prazeroso ou menos prazeroso, prefeito? Bem mais. Então tá. Prefeito, falar em martírio, gostei do termo aí. É um martírio escolhido, né? Exatamente, né? É escolhido e aprovado pelo povo, né? Isso que é o mais importante, né? Mas a relação custo-benefício ainda vale a pena, né, prefeito? Olha, eu fico naquela música muito antiga. Se eu soubesse o que sei agora. Prefeito, vamos falar sobre as eleições, resultados das eleições. Já que ele teve um candidato a deputado estadual, Edgar Sasaki. Ele foi bem votado, mas não conseguiu chegar lá, né? Foram quase 28 mil votos, eu acho, se não me engano. E como é que você avalia isso? E, aliás, de modo geral, como é que você avalia as eleições neste ano no país? Olha, houve uma tentativa da gente conscientizar a população da importância da eleição do deputado estadual com cidades que tenham mais de 150 mil eleitores. A partir dessa base é possível, sim. Porque 150 mil eleitores, 50% elege um deputado. Então você pode ter um grupo capaz de ter essa votação. Mas é preciso que a cidade se conscientize dessa importância e decida votar. O Edgar teve votos dentro da nossa força política, do nosso grupo. Era esperado que tivesse ali 25, 30 mil votos. Além disso, depende de adesão espontânea da população, depende dessa conscientização coletiva. Não foi dessa vez ainda, por diversos fatores. Talvez o mais importante seja o fracionamento partidário. Quando você tem 38 partidos, 20 ou 18 participando efetivamente da campanha, você estimula demais candidaturas que não representam segmentos importantes da população. O outro fator também que interfere muito é a facilidade com que as informações chegam em razão da rede social, em razão dos diversos contatos que as pessoas têm. E o terceiro é a classe política que não se une em momento nenhum. Então, se você não tem grupos políticos, se você não tem partido que consiga organizar os diretórios em 4, 5 cidades, se você não tem prefeito que consegue se concentrar em um só candidato, se você não tem nada disso, dificilmente você terá deputados eleitos. Veja, São José dos Campos tem voto para eleger 5 deputados estaduais. Elegeu 2 e assim mesmo 1 porque tem vínculo com a igreja, não foi o eleitor só de São José. E a Letícia em razão do fenômeno do bolsonarismo. Então não foi também, nos 2 casos, nem do federal que foi eleito em São José, um fenômeno partidário, um fenômeno da população se conscientizar. Tem forças por trás que levaram a essa votação. É uma fase, né? Vamos ver se em algum momento a gente melhora. O senhor imaginava uma votação diferente pro Edgar? Até porque, assim, de repente, falou sobre os candidatos que chegam de fora e dependendo da população. Falta consciência. Eu nem diria consciência, prefeito. Eu diria mais informação chegar até a população da cidade? Olha, eu acho que é esse descompromisso com a causa coletiva. É uma sensação geral de que, tanto faz, qualquer um, não vai mudar mesmo. E esses argumentos bloqueiam a escuta, dificultam a escuta. As pessoas não querem, a gente fica o tempo todo lutando para ter reuniões, lutando para conversar. Quer dizer, é uma briga, a campanha é muito mais uma insistência para ver se as pessoas nos escutam do que, na verdade, conquista de voto. E a gente trabalhava com essas duas perspectivas, sabendo que teríamos uma votação na faixa dos 30 mil votos pelo trabalho político nosso na cidade, do nosso grupo. E sabíamos que se eventualmente a cidade abraçasse a candidatura, poderia passar dos 60 mil votos, que é basicamente 50% dos votos válidos. Prefeito, o Sasaki seria o seu sucessor daqui a 2 anos? Que 2 anos passam rápidos, né?
Acho que tem que começar um processo de conversa, não é uma escolha pessoal, não é uma escolha unilateral nem individual. Nós temos vários partidos, temos lideranças políticas e precisa escutar, conversar muita gente. Não há descarte de ninguém, nem tampouco definição prematura. A gente vai começar esse processo conversando com as pessoas e no momento certo a gente toma a decisão, mas sem dúvida nenhuma, alguém que tem uma votação individual próximo na cidade de 25 mil votos, eu diria que já está com 50% das condições para ser um candidato competitivo no âmbito municipal. Mas esse não é o único fator, porque o candidato deve representar o sentimento, a vontade e o entusiasmo de todos os partidos e de todas as pessoas envolvidas no nosso governo. Mudando de assunto, prefeito, eu quero te fazer uma pergunta sobre o plano diretor. Que ponto está, como está, será aprovado esse ano, será votado esse ano? Qual a sua fala sobre isso, prefeito? Aliás, é porque, inclusive, quem está coordenando o plano diretor é o seu secretário, o Celso Florencio, que também é uma pessoa também hoje que poderá, junto com a Rosana Gravena, ser também um nome também de disputa no pleito de 2024, se não estou errado. É isso mesmo, prefeito? Você não está errado em que colocação, porque você fez várias colocações. Temos que conversar, né, sobre isso, sucessão, e é legítimo que todo mundo que tenha trabalhado no governo nesses 8 anos apresente suas pretensões. Então vamos respeitar todo mundo e chegaremos a um consenso. Acho que o nosso grupo é bem racional. E quem decide? É o coletivo mesmo. É o coletivo mesmo. O Celso tem conduzido esse processo muito bem, por sinal. Plano diretor. O plano diretor. Agora nós estamos divulgando a análise técnica sobre as propostas, preparando o documento para ser discutido pelo Conselho Gestor e na sequência faremos a conferência da cidade. Dependendo do número de propostas que sejam aprovadas, nós teremos o tempo aí definido para formular efetivamente o projeto de lei. Mas a gente não tem pressa, não. Acho que eu vou encaminhar no início do próximo ano mesmo, para que nos primeiros meses de 2023 a Câmara possa discutir, fazer novas audiências públicas, que é importante para divulgar mais ainda essas propostas e votar logo no primeiro trimestre de 2023. Giovana, falei muito. Não, eu queria saber até dessa questão do plano diretor, prefeito, como é que tem sido a participação da população nesse processo? Extraordinária, né, Giovana? Nós tivemos mais pessoas do que capitais grandes, né? Foi um processo, e aí sejamos realistas, né? A participação é muito maior em razão da candidatura, porque teve muito delegados candidatos e os delegados levaram as pessoas, e em muitas das audiências eu participei, quase metade delas, as pessoas estavam interessadas mesmo em votar no seu delegado. Então isso estimulou a participação. Agora, o mais importante é que as pessoas que tenham alguma relação ou que entendam se disponham a ser delegados e participem efetivamente das discussões da proposta. Isso a gente está conseguindo com bastante oficinas, bastante reuniões, movimentando todos os setores interessados e que tem a ver com as discussões de plano diretor. Prefeito, sobre uma votação que houve na Câmara de Vereadores ontem, por sinal, sobre o horário do funcionalismo público, 12 por 36 horas. Que você explicasse, hein? 12 por 36. É 12, o que eu falei? Isso. 12 por 16. Ah, é? É. Não, velho, foi um louco, né? Não sabe nem o que fala. 12 por 36 horas, prefeito. O que seria isso para que o ouvinte possa entender melhor? Regulamentando, porque nós somos um regime estatutário e nem sempre a legislação trabalhista se aplica automaticamente. Então você tem que ter a lei municipal. Sempre teve sem lei. Então nós regulamentamos para garantir os direitos dos servidores que trabalham nessa jornada. Por exemplo, o pessoal de trânsito vai trabalhar 12 horas seguidas, em razão de ser uma atividade permanente, e folga 36 horas. O pessoal da guarda, dependendo do posto de trabalho, também tem essa possibilidade de fazer essa jornada. São profissionais que precisam trabalhar em serviços que não têm interrupções. Esse projeto de sua autoria? Sim. Todo projeto que envolve regime jurídico de servidor, só o prefeito pode apresentar. Tá certo. Prefeito, outra coisa, em relação a Jacareí, por exemplo, a cidade inteira praticamente em obras, né? Sendo asfaltada, enfim, né? E que isso aconteceu, porque isso, que tem alguma parte que não estava tão legal, outra parte estava um pouco mais ou menos, e de repente a cidade inteira em obras, por onde você passa, tinha cone, agora está com bem menos, né? E então, raspagem de asfalto, não sei se houve lá em Jacareí, que houve em São José, falta
falta de massa asfáltica, enfim, né? Houve bastante aumento de preço, dificuldade das empresas de conseguir o asfalto. Primeiro semestre de ano eleitoral é praticamente ano de maná, praticamente recursos caem do céu, do governo federal, do governo estadual. Você tem emendas, os deputados pressionam para as emendas serem liberadas. Então nós tivemos liberação de emendas federais e liberação de recursos do governo do estado. Houve um programa de premiar os municípios que reduziram o maior índice de morte e acidente em trânsito, e com isso Jacareí recebeu 3 milhões em obras. E aí temos que fazer. Chegou nessa hora, temos que fazer na hora que chega. Então foram várias obras estaduais, com recursos estaduais e municipais. As 3 grandes que nós estamos tocando, mas com muita dificuldade em razão dessa escassez de matéria-prima. E estamos trabalhando também em algumas obras na periferia, em especial o Campo Grande, o Rio Comprido, que se Deus quiser a gente termina logo a infraestrutura lá. E quais são essas 3 avenidas que estão sendo recapeadas, prefeito? Exatamente a Avenida da Terceira Ponte, sim, a Castelo Branco, que você diariamente experimenta a dificuldade de uma obra, e a continuidade da Avelino. 2 dessas nós vamos entregar até dezembro, e a conclusão da Castelo Branco até o primeiro semestre do ano que vem, se Deus permitir. Uma coisa que me chama a atenção, prefeito, que eu passei por lá, foi trocada uma massa, não lembro qual foi a rua ou a avenida, foi trocada a massa asfáltica e logo em seguida tiveram que cortar para fazer uma obra, deve ser de saneamento básico, coisa parecida, sai. Por que, prefeito? Não houve um planejamento? O que acontece, na verdade? É acidente. Se acontece qualquer ruptura da canalização, tem que cortar. Aí tem que cortar, porque canalização antiga da década de 80, você não sabe que hora vai estourar, né? E não dá para esperar substituir toda a tubulação de água e esgoto para poder fazer recapeamento. Isso, infelizmente, acontece. Uma coisa que a gente percebeu e corrigiu logo, quando você faz a cobertura asfáltica em ruas que já tem paralelepípedo, você muda a pressão dos carros sobre a tubulação. Então nós estamos fazendo previamente, pegando aquele caminhãozinho de rolo e sim, ficar passando várias vezes para já fazer toda a pressão possível compactar o terreno, antes de fazer o asfalto, para ver se já estoura logo. Desculpe. Padre Eugênio, prefeito, ondulação demais a conta, paralelepípedo, muita gente reclamando, o terreno lá é complicadíssimo, o terreno lá não é fácil, conserta, e está sempre ruim, prefeito. Tem como acertar aquilo de vez? Padre Eugênio e a Malek Assad, nós estamos fazendo o projeto este ano, vamos deixar a pastinha prontinha, e quando abrir a bondade do governo federal e do governo estadual com emendas, a gente vai apresentar. São os 2 grandes projetos. Eu espero fazer entre 2023 e 2024, porque serão necessários investimentos razoáveis. Com o recurso da prefeitura, o ano que vem nós vamos investir em drenagem. Isso é a grande prioridade. Só ali na Jardim Luiza nós vamos investir 14 milhões. A licitação está para ser concluída, e depois temos 5 intervenções na margem da Lucas Nogueira H6, córrego do São Luís, o córrego do Portal, Diogo Fontes, o córrego que vem do Jardim Nova Jacareí, sim, e o córrego que vem do condomínio Lagoinha, do outro lado, que passa por debaixo da Dutra. Tudo isso tem tido intervenções graves. Quando chove intensamente, nós temos que corrigir essas intervenções, porque não dá para conviver muito tempo com inundações e problemas de chuva. Muito bem, aqui hoje conosco é o presidente do prefeito de Jacareí, Isaías Santana, falando com o 20 Jornal da Manhã. Conosco aqui é o presidente do prefeito de Jacareí, Isaías Santana. Prefeito, a gente sabe que a situação não é fácil, mas tem muita pergunta chegando aqui, né, Giovana? Para o prefeito, quer saber inclusive da sua vida política, viu, prefeito? Mas isso, vamos primeiro falar sobre reclamação do ouvinte de Jacareí, né? Vamos sim, Clemente. A gente falou agora há pouco sobre a Castelo Branco, e a gente tem uma reclamação de uma ouvinte que mandou um áudio aqui pra gente, a Aline, de Jacareí, e ela fala justamente sobre isso, prefeito. Vamos ouvir. Meu nome é Aline e eu queria fazer uma reclamação, ver se vocês conseguem ajudar a gente aqui. Essa obra aqui na estrada da Heineken, que já tem anos que está aqui essa obra. Eu ouvi o prefeito Isaías Santana
dizendo há um tempo atrás que essa obra vai ser entregue ainda esse ano. Nós já estamos entrando no mês de outubro e tá um caos isso daqui. Assim, às vezes a gente precisa passar por aqui, senão tem que dar a volta e ir lá pelo centro, porque esse acesso aqui é horrível. Agora, por exemplo, tá chovendo, tá cheio de buraco isso daqui. E muitas vezes tem pare-siga. Então, assim, eu queria saber das autoridades de Jacareí quando é que realmente eles vão terminar essa obra, porque simplesmente tá parado isso aqui, a gente não vê um andamento. Da mesma forma está parado também a obra lá, a ligação do Parque Meia Lua, também, eu moro na Vila Branca, lá aquele acesso lá tá interditado, tem um acesso que a gente tá fazendo um desvio, já tem meses que tá daquele jeito, que tá tudo parado. Prefeito, ouvinte, Aline, né? Aline, exato. Aline tem razão, tá além do tempo, já era para ter sido entregue, mas nós estamos com muitos problemas de fornecimento de material no Brasil inteiro. E a causa principal é a guerra da Ucrânia, por incrível que pareça. Há uma perspectiva da gente entregar esse trecho da Castelo Branco em dezembro e o resto até junho do ano que vem. Estamos nos esforçando e espero conseguir cumprir esses prazos. Aliás, tem um ouvinte que reclamou aqui, prefeito, e eu passei lá e vi também sobre lá o viaduto ali na Castelo Branco ali, que liga da ponte até a Castelo Branco e o viaduto ali. Tem foto tem fotos. Que inclusive com as últimas chuvas infiltrou água lá e deu uma... lá, tá vendo? Quem está acompanhando a gente pelo YouTube, Facebook, tá vendo as fotos aí eles foram placas encaixadas, né? Então eu não sei, o que você pode falar sobre isso, prefeito? É o método construtivo. Até assusta, né? Aparentemente, mas veja, o que segura são as colunas e isso aí não é de apoio do viaduto, né? As colunas do lado de cá, né? Sim. Do viaduto. Isso aí é na hora que você junta o viaduto com a descida. Então você está no processo de compactuação do solo, isso é corrigível sem nenhum problema, é feio, mas é corrigível. Prefeito, aqui a pergunta do ouvinte Gisley, morador do Jardim Panorama. Pergunta ao prefeito, por gentileza, por que acabou a obra de drenagem do São João, que ficou muito bom a drenagem, porém deixaram um asfalto horrível, cheio de buracos e ruas que estão além de ruins, estão sendo recapeadas outra vez. A Santa Helena, vamos fazer sim, esse ano, que é o principal acesso. É que no contrato de drenagem não pode ter e não tinha previsão de recapeamento integral, né? É a recomposição só do trecho da drenagem, porque o dinheiro vem vinculado. É dinheiro federal, dinheiro do antigo PAC ainda, que nós estamos usando. Então agora é hora de fazer o recapeamento. Esse dinheiro ainda existe, tem caixa esse dinheiro, prefeito? Tem porque crédito. Aumentou muito, né? Os valores aumentaram muito, né? Mas você vai diminuindo as obras, né? O pacote. O limite é o valor disponível. Mas é uma suadeira, né? Para poder conseguir a cada 6 meses liberação de um dinheirinho aí. Pergunta do Reginaldo, lá do... Senhor prefeito, há aproximadamente 3 meses foi colocada uma placa de uma obra que será realizada no bairro Porto Velho. Na placa não indica o prazo para início e nem o tempo da obra. A pergunta é, por que a placa se ainda não começaram a obra? A empresa que é responsável, ela coloca a placa, porque é um dos primeiros elementos, a lei obriga, mas está tendo um problema. A empresa não está começando mesmo, ela está brigando por reajustes acima do que a lei permite. A gente vai ter que punir essa empresa e dar um prazo para ela começar de fato. Se ela não começar, vamos ter que rescindir esse contrato e fazer uma nova licitação. Não temos outras ferramentas a não ser essa. Tiago Ribeiro Gomes, bom dia. Poderia perguntar ao prefeito sobre a ligação da Castelo Branco com a Avenida Lucas Nogueira Garcês, ligando ali mais ou menos Jardim Flórida e também com Nova Jacareí e Esperança. Está em projeto, não tem projeto pronto e não foi liberado ainda pelo Ministério Público e Defensoria Pública. Eles acham que não é necessária, pedem um monte de estudo e cada dia pede mais estudo. A gente vai tentar discutir isso no plano diretor para ver se finalmente conseguimos convencer as nossas autoridades responsáveis pelo bloqueio de ações administrativas de que aquela obra é fundamental, e ela é. A ponte do São João está saturada, é preciso uma alternativa viária para ligar a região oeste à região norte.
Na Ponte São João ali. Isso. E do lado da Cidade Jardim, não existe um projeto, um plano, prefeito, para fazer? Não tem como, porque você vai desviar o trânsito que já está na Muriaque Ueno. Até chegar na Muriaque Ueno, enfrentou todo o congestionamento. Você não tem um sistema viário por dentro, pelo panorama. Você só pode fazer um sistema viário por trás do panorama, pelo Bandeira Branca. Entendi. Aí essa ponte sairia lá à altura do Campo Grande. Não atende à necessidade da população. E como o corredor ali pela Castelo Branco é o corredor de indústria, é o corredor de acesso direto à região do Flórida, que também é uma região populosa, a ligação tem que ser por ali. Qualquer especialista que olha o mapa de Jaquerí, que olha o movimento de veículos, sabe que não tem outra alternativa. A terceira ponte, prefeito, vai resolver o problema da cidade? Vai melhorar? Vai amenizar o problema? 50% desse problema é a ligação entre a Castelo e a Malek, que foi feita porque foi liberada. Por mim, eu faria as duas. Os outros 50% é a ligação da Castelo com a Lucas Nogueira H6 por trás do Jardim Flórida. Que ainda não foi nem, ainda não tem nem projeto, né? Que ainda está bloqueado. Tem um projeto particular aprovado, porque tinha um projeto de loteamento ali, o loteamento não foi para frente, embora tenha a aprovação de projeto e licença para fazer. Então, no momento em que houver um desbloqueio, nós vamos ter que chamar a empresa dona da área para tentar uma negociação e aproveitar esse projeto, que já está licenciado, inclusive, pela CETESB. Mas, como disse, os dois órgãos que bloqueiam as iniciativas administrativas, demora muito para se convencer das coisas. E quais são esses dois órgãos, prefeito? Ministério Público e Defensoria Pública. Prefeito, pergunta do Rodrigo do Parque Califórnia. E a Avenida do Cristal, prefeito? Prometeu que seria arrumado no primeiro mandato. Os problemas de alagamento na região do Jaú e do condomínio Cristal Parque. Teremos solução? Pergunta aqui o ouvinte Rodrigo do Parque Califórnia. Algumas pessoas ouvem algumas promessas e não são da boca do prefeito e colocam como se eu tivesse feito promessa. Você fala promessas de campanha, prefeito? Não falei sobre isso. Tenho absoluta convicção. Primeiro trecho é a drenagem ali do Jardim Luiza, que é mais grave. E a gente vai continuar o projeto e estudar para ver se precisa fazer alguma intervenção na chegada do Jardim Califórnia, ali por trás do Cristal. E as enchentes ali se deve a um projeto mal feito do loteamento, né? Do condomínio do Cristal, que praticamente o muro está em cima do córrego. E governos anteriores deixaram e estreitaram demais o canal ali, que não tem mais capacidade para passagem das águas. Nós temos que construir uma galeria alternativa ali, usando provavelmente o leito da rua. E a água passa, né? A água passa por cima, derruba muro, já derrubou 2 vezes e provoca tragédia, porque a água vem e passa, não importa o que o homem fez para obstruir. Milton Luiz Chaves pergunta o seguinte: prefeito afirmou em vídeo em julho deste ano sobre a ligação da Davilino com o Parque Meia Lua, que seria entregue em breve, mas segundo ele as obras estão paradas desde então. A rotatória atrás da antiga Jacalto está intransitável. O prefeito pergunta o Milton Luiz Chaves. É a mesma da Aline, né? É a mesma, né? Isso. Então tá tá no projeto. Não, a expectativa é de entregar em dezembro. Em dezembro, né? Prefeito, voltando agora no assunto político, nós estamos esgotando aqui já, mas eu quero te perguntar sobre o PSDB. Com essa baixa votação, com essa perda de cadeiras no Congresso, o seu partido acabou, prefeito? Olha, se nós conseguirmos eleger o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul e fazer uma fusão com outros partidos para chegar a no mínimo 50 deputados federais, nós temos condições de ser relevantes. Sim. Se não elegermos Eduardo Leite, nem conseguirmos fusão com um partido e ficarmos com 19, 20 cadeiras, perdeu a relevância política do PSDB, esgotou a sua função política e ele vai ter que se reinventar ou se satisfazer com ser um partido intermediário, um partido de um bloco intermediário, sem capacidade de lançar candidato a presidente, candidato a governador nos grandes estados e candidato a prefeito das capitais. Isso pode, prefeito, votar, porque na verdade o PSDB nada mais é do que uma migração do MDB para o que criou o PSDB, se não me falha a memória. Agora poderá haver o retorno, prefeito, para o MDB? Parece que os dois partidos não terão outra alternativa senão trabalhar uma fusão incorporando outros, né? Mas tem alguns que são partidos de ideias, partido que tem ponto de vista dogmáticos que não abrem mão. E isso dificulta demais, porque eles preferem sobreviver com 10 deputados, com 7 deputados, do que ter vocação para disputar cargos majoritários. O PSDB nasceu para disputar cargos majoritários. Quando isso se torna inviável, ele tem que ser reinventado. Prefeito, qual o momento que isso se tornou inviável?
O que foi que aconteceu? Na conjunção de 3 fatores. Eu acho que ir para o governo Michel Temer sem ser protagonista do governo nos tornou subalternos e nos tornou irrelevantes no cenário nacional. Não ter autoridade moral para expulsar o Aécio Neves comprometeu o discurso da ética. E o governo de São Paulo não ter dado resposta satisfatória quando foi acusado de corrupção também nos comprometeu. Como esses 3 fatores aconteceram no mesmo período, ali entre 2014 e 2015, perdemos a confiança do eleitor. Isso é essencial para buscar votos e conseguir. Qual é o valor da conta que vai para o João Dória nesse aspecto, prefeito? João Dória, a culpa é toda do Geraldo Alckmin, né? Porque o Geraldo era o governador, era o líder político, conhecia o João Dória, sabia quem era o João Dória e se omitiu, deixou que o João Dória fosse candidato a prefeito e depois governador. Não culpa o João Dória, ele foi um oportunista que aproveitou o momento, veio de fora, sem nenhum vínculo com o partido, sem nenhum comprometimento. Os responsáveis eram os que podiam impedir. Eu, as 2 vezes, trabalhei contra a candidatura do João Dória. A ninguém era dado o direito de se enganar quanto ao perfil dele e ao que ele faria com o partido. Prefeito, obrigado mais uma vez, bom dia. Muito bom entrevistá-lo aqui sempre, viu, prefeito? Eu que agradeço, disponho sempre.